Salve Maria! Queridos irmãos e irmãs, estamos nos reunindo novamente para juntos podermos conversar um pouco sobre a Palavra de Deus. Podemos conversarmos sobre os ensinamentos, sobre aquilo que Jesus, em sua passagem, nos deixou e nos foi escrito através de seus seguidores, através de seus evangelistas. E hoje, então, nós podemos compartilhar, podemos conversar a respeito e analisarmos como estamos agindo. Então, por isso eu te convido ainda, se não és inscrito neste canal, a Rota da Fé, se inscreva e venha participar conosco desta rota, desta caminhada, onde juntos estaremos sempre buscando a melhor maneira de compreendermos e praticarmos os ensinamentos de Jesus. Se inscreva, acione o sininho, deixe o seu like, deixe o seu comentário, pois isso é muito importante para o canal. Mas também te peço, compartilhe, divulgue em suas redes sociais com familiares e amigos, para que mais pessoas possam estar conosco neste caminhar, neste seguir os ensinamentos de Jesus. Ele nos fala, ele nos ensina, ele nos orienta. Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. O que é de nós sem a vida? E Jesus é esta vida. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos reunidos para comentar hoje sobre o Evangelho do dia 13 de maio de 2026. E este Evangelho, se quiseres acompanhar aí em sua Bíblia, ele está em João, no capítulo 16, versículos 12 a 15. João, capítulo 16, versículos 12 a 15. Esse é o Evangelho de hoje, deste dia 13 de maio de 2026. Também neste 13 de maio, nós comemoramos um dia muito importante. O dia em que celebramos Nossa Senhora de Fátima. Possamos então unidos a Mãe, aquela que nos presenteou Jesus. Deus a escolheu para ser a portadora de seu Filho. E há tantos títulos de Maria, mas todas, independente do título, é a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos a ela grandes atos de amor, de carinho, porque ela não é só mãe de Jesus. Jesus na cruz entregou a cada um de nós nas mãos de Maria. E ao mesmo tempo, ele quis dizer para cada um de nós, quando disse para João, ele quis dizer, cuidem de minha mãe. Não a deixem sozinha, não a abandonem. Jesus nos presenteou com a própria mãe. E o que estamos fazendo com o presente que Jesus nos deu? Maria, nesse 13 de maio, sob o título de Nossa Senhora de Fátima. Que possamos, caríssimos irmãos e irmãs, estar ligado nesta memória. Esta memória de Fátima, nós temos o seguinte: está ligada à vida e à experiência mística dos três pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta.
que em 1917 receberam uma mensagem direta de Nossa Senhora de Fátima. E a mensagem consistia no apelo à firmeza da fé e o espírito de oração, penitência e reparação. São os pedidos de Nossa Senhora. Oração, penitência e reparação. Que possamos, caríssimos irmãos e irmãs, termos penitência em nossa vida, reparação às necessidades dos próximos, reconhecer a necessidade do outro e oração. Orar por nós e pelos outros. Este é o pedido de Maria. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. E neste momento, queridos irmãos e irmãs, iniciamos então esse ato de fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso, dize que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, neste texto do Evangelho de São João, nós vimos Jesus nos dizendo que muitas das coisas que ele tinha para nos dizer enquanto caminhava no meio de nós não éramos capazes de compreender, assim como seus discípulos não compreendiam muitas coisas que ele falava. Quantas parábolas, quantos discursos feitos por Jesus não foram entendidos. Mas ele é claro em dizer que virá o dia em que compreenderás. Quando o Espírito da verdade vier, ele vos anunciará esta verdade de Jesus. E daí vós compreenderás, porque ele não está falando por ele, mas por Jesus. E caríssimos irmãos e irmãs, então nós temos nesta verdade da palavra. Quantas vezes nos perdemos no caminhar? Quantas vezes deixamos de compreender o próprio Jesus, não entendendo o que ele está nos pedindo? Mas te convido, irmão e irmãs, abram seus corações, deixem o Espírito Santo agir em vós, pois este os conduzirá à verdade. Quando nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós estamos no caminho, porque é Jesus quem vai à frente. É Jesus
que nos enviou o Espírito Santo para nos guiar. Quando em Pentecoste, Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito Santo, que pairou sobre cada um dos que estavam ali. E todos saíram cheios do Espírito Santo, com coragem para anunciar a boa nova do reino dos céus. O Espírito Santo nos dá coragem. O Espírito Santo nos tira a timidez de falar. O Espírito Santo nos guia no caminho do Senhor. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, abram suas mentes ao Espírito Santo. Deixe ele agir. E vós compreenderás a palavra de Deus. Jesus disse: amai teu próximo como a ti mesmo. Estás amando teu próximo? Guardas ódio em teu coração? Deixe que o Espírito Santo faça uma limpeza em seu coração. Que ele apague todo rancor, toda mágoa, todo ódio. E deixe o teu coração limpo para reinar o amor de Deus em seu coração. Transborde de felicidade neste amor, pois o que o Espírito Santo te der não é dele, é de Jesus, este presente que estarás recebendo. O que ele receber e anunciará é meu. Então aquilo que o Espírito Santo nos trouxer é do próprio Jesus. Queridos irmãos e irmãs, Jesus nos mostrou o caminho. O que ele nos dizia muitas vezes em parábolas, nem os próprios discípulos compreendiam. Mas ele também foi claro em dizer: virá um Espírito que lhes mostrará, lhes fará compreender, e daí vós entenderás. Assim é conosco hoje, caríssimos irmãos e irmãs. Muitas vezes ainda não entendemos o que Jesus quer de nós. Mas abra o seu coração e diga: Senhor, eis-me aqui, faça-se em mim a tua vontade, assim como Maria respondeu a Deus. Que Jesus, em sua misericórdia, haja em vós, assim como a mãe deu o exemplo ao dizer sim a Deus. Pois foi só assim que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O dia que disseres sim a Jesus, o reino dos céus estará em nosso meio e nós habitaremos no reino de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom ter vocês comigo neste momento. Seja de manhã, de tarde, à noite. O momento em que estiver ouvindo esta mensagem, é este momento em que estamos unidos. E nesta união, elevemos a Deus a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. E neste momento, caríssimos irmãos e irmãs, guiados pela proteção da Mãe Santíssima, de Nossa Senhora de Fátima, São Francisco de Assis e todos os santos, desça sobre cada um de nós a bênção de Deus. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que tenhamos dias maravilhosos, guiados nos passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo encontro.
nesta rota da fé. Paz e bem.